Como é que está o meu e o teu coração nessa manhã? A palavra do Senhor, ela pode ser semeada no meu e no teu coração nessa manhã? Ela pode ser lançada? Na sexta-feira, a Carmen, pregando, falou sobre adoração, Davi. O pastor Isaías, ele, no finalzinho, disse assim, chamou a Michele para perto de mim e falou, Mical. E aí, a igreja... Quem é você nessa manhã? Quem sou eu nessa manhã? A palavra, ela pode ser semeada no teu, no meu coração. No sábado, um homem de Deus aqui pregando também falou sobre sementes. E o que acabamos de fazer agora foi lançar uma semente sobre o teu coração, na direção do Espírito Santo. O que chama a atenção nessa parábola, em que tipo de solo caiu essa semente? Coração duro ou um coração quebrantado? E o interessante é que essa semente, ela vai produzir frutos bons no coração que esteja preparado para receber essa semente e vai transmitir para outras pessoas. O meu e o teu coração, como é que está nessa manhã? Para receber a palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E ele enfatizou, o irmão disse assim, abre teu celeiro aí. Você acabou de abrir um celeiro cheio de sementes. É a palavra do Senhor. Mais de 30.000 versículos. Cada versículo a gente pode hoje chamar de uma semente. Mas essa semente vai daqui para aí e volta para a gente aqui. Como é que está a tua adoração nessa manhã? Como é que está o teu coração para adorar o Senhor? Não depende de instrumentos, irmãos. Não depende de vozes bonitas. É lógico que o Senhor quer excelência naquilo que a gente faz. Pode orar, Tamires. Aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração? Senhor, nós queremos te adorar nessa manhã. Dizer que tu és o bom semeador. Vem nessa manhã, Senhor, e coloca a tua semente em nós. E que sejamos, Senhor, essa terra boa. Que possamos, Pai, receber a tua palavra. Que possamos frutificar. Que possamos te adorar, Senhor, com o interesse do nosso coração. Recebe a adoração, recebe o louvor do teu povo nessa manhã. Senhor, repreendemos qualquer outro espírito a não ser o teu neste lugar. Vem, Jesus, manifesta a tua presença. Seja essa presença doce, suave. Tira toda a ansiedade, todo o problema que assola a nossa mente. E que as nossas mentes sejam cativas a ti, Senhor. Em nome de Jesus, te entregando o culto racional. Ah, Pai, recebe a adoração. E nós te aplaudimos nessa manhã, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. E toda honra e toda glória seja dada a ti. Aleluia. Você Glória recebeu? a Deus. Recebi. Você recebeu? Vira para o teu irmão aí, você recebeu? Recebi um novo coração do Pai. Coração. Coração transformado. Coração que é inspirado. E como fruto deste novo coração,
Declare para o teu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Lança a semente. Preciosa é a nossa comunhão. Somos irmãos. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Eu preciso, Tamires. Precioso és para mim. Continue lançando a semente. Lá em cima novamente. Recebi um novo coração do Pai. Declare isso. Um coração regenerado. Coração. Declare. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto, olha o fruto aí. Como fruto desse novo coração. Eu declaro para você, meu irmão. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo. Lança a semente. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. O quê? E assim bem ajustados, Aleluia. totalmente ligados, Unidos, irmãos. unidos, vivendo em amor, Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso, Paulão. Aleluia. Eu preciso, Tamires. Eu preciso, Fabrício, de ti, meu irmão. Marcelão. Eu preciso de ti. Rogério, precisamos de você, Rogério. Precioso és para mim. Cabral. Precisamos uns dos outros, irmãos. Precisamos, irmão. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Essa unidade que nos faz fortes, amém? Aleluia. Aleluia. No mesmo capítulo, lá no final, nós lemos sobre uma tempestade que assolava uma igreja, que era aquele barco. Não é isso? Mas o Senhor Jesus diz: acalma-te. Acalma-te, tempestade. E às vezes eu não sei qual é a tempestade que veio sobre a tua vida. Uma tempestade financeira, uma tempestade da saúde. Ah, mas Jesus está no barco. Jesus está no barco. E Ele vai falar para a tua tempestade: tempestade, cessa. E Ele tem autoridade. Nessa manhã vamos dizer: Mestre, eu posso clamar.
Aleluia. Mestre, o vento balançou. Mestre, estou à beira. Mestre, será que eu vou perecer? Mas olha aí, sinto na pele o frio deste vento. Às vezes eu chego, nossa incredulidade, a crer que não está. Mas Ele está ali. Senhor, que estás na proa do meu barco a dormir. Levanta a tua mão e diga isso. Eu sei que não está. Declara, igreja. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Por quê? Só porque estás. Então clame. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Então clame, Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Eu sei. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Tenha fé, meu irmão. Aleluia! Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Não. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé. Descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena milagres? Diga o nome dele, diga o nome dele. O nome dele? Jesus. Esse nome toda língua confessará. É isso. Céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé. Obrigada, Jesus. Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo
já está aqui. Aplauda o mestre. Mestre! Aleluia! Mestre! Mestre! Aleluia! Aleluia! Por isso, vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia! Caiam! Caiam por terra agora os inimigos de Deus. E seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra em nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. E seja estabelecida a casa do Senhor. Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos. Faça como Davi, comece a dançar e adorar Ele. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. caiam por terra em nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. E seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Só a bateria! Vamos lá! Caiam por terra Agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa. casa do Senhor. Caiam por terra em nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. E Seja estabelecida. a casa do Senhor. Caiam por terra em nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa. Casa do Seja estabelecida. Seja estabelecida a casa. do Senhor. Seja estabelecida a casa do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente vem louvando um louvor que diz a Jesus. É um louvor que nos confronta, mas é um louvor que todo dia a gente tem que louvar. Colocar como se fosse um espelho diante da gente. Não é verdade? A gente vai louvar Ele. Coloca a mão no seu coração e diga isso ao Senhor. Senhor, olha para dentro de mim. Sonda-me. Usa-me. Vê, Jesus, o que está errado. Quem foi muito perdoado
dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem, se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus. Então clame a Ele, diga isso. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. Cante esse louvor, adore a Ele, clame a Ele nessa manhã e diga: Jesus, Jesus, olha pra dentro de mim, Senhor. Senhor, conserta-nos. Aleluia. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus. A igreja, Jesus. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos dizer: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, para finalizarmos esse momento de louvor. Dá-me um coração igual ao teu. Vira a chave aí, Fabrício. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um Levante as suas coração mãos. igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
uma vez, dá-me um coração igual ao teu. Levante as suas mãos. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Um coração disposto a obedecer. Um coração perdoador, Senhor. Um coração que libera o perdão àqueles que nos fazem mal. Um coração que ama, um coração que adora. Um coração que se rende à tua presença e à tua vontade. Se você deseja receber um coração igual ao de Jesus, você aplauda Ele bem forte. Aleluia! 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 Pode tomar o seu assento, irmãos. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo. Tem aqui. No Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 2, Novo Testamento. Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. A cura de um paralítico em Cafarnaum é a nossa jornada do último dia 13/8, quinta-feira. Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 8. Pai, nos ajude mais uma vez. Precisamos da Tua intervenção, Espírito Santo. Tu és o autor e o dono da palavra. É só o Senhor que pode revelar a nós nessa manhã a Tua vontade, Senhor. Portanto, nos tome pelas mãos e nos conduza agora na meditação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Diz assim Marcos capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você diz amém? Estamos diante de um dos milagres que Jesus realizou, amados. Um milagre bastante conhecido, a cura do paralítico em Cafarnaum. Essa passagem é muito conhecida, dado o contexto e a dramaticidade da história. 4 homens carregando num leito um paralítico.
sobem no telhado de uma casa, abrem esse telhado e colocam esse homem diante de Jesus dentro da casa. No capítulo 2 de Marcos, que nós lemos agora, Jesus está voltando para Cafarnaum depois de um tempo ausente. O versículo 1 diz que ele entrou de novo em Cafarnaum. No capítulo anterior, Jesus está realizando vários milagres em Cafarnaum. E a palavra de Deus diz que ele se ausenta daquele lugar por um tempo. E depois de um tempo ausente, Jesus retorna. E quando Jesus volta para Cafarnaum, não precisa de muito tempo para a notícia se espalhar. Jesus voltou para a cidade. Onde ele está? Ele está em casa, e as multidões afluíram e superlotaram a casa que Jesus estava. E o que começou me chamando a atenção nesse texto está justamente na parte em que diz que Jesus estava em casa. Marcos inicia a narrativa dizendo que depois de algum tempo, Jesus volta a Cafarnaum e rapidamente se espalha a notícia de que Jesus estava em casa. Muitos teólogos acreditam que era a casa de Pedro, e que a casa de Pedro funcionava como uma espécie de base do ministério de Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum era uma espécie de quartel-general do ministério de Cristo. E a casa do apóstolo Pedro era uma espécie de base onde Cristo se hospedava quando estava ali. O versículo 1 diz que Jesus chega em Cafarnaum e as multidões começam a dizer que ele está em casa. E não demora muito para que as multidões vão até a casa onde Jesus estava, amados. A notícia se espalha, as pessoas perguntam: onde ele está? Alguém diz: ele está em casa, e as multidões afluem em grande número para lá. Isso é uma curiosidade que eu queria despertar a sua atenção nessa manhã. As pessoas disseram: Jesus está em casa, mas Jesus não tinha casa, amados. Jesus não tinha casa no sentido de uma casa própria, uma casa dele. Jesus não possuía um imóvel em Cafarnaum registrado no cartório em seu nome. Jesus não tem uma casa dele. Ele mesmo diz aos discípulos: as aves dos céus têm seus ninhos, e as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus vive em Cafarnaum, e o lugar onde ele se hospeda é a casa de Pedro. E os teólogos acreditam que a casa de Pedro é o lugar onde esse paralítico foi curado. E eu queria começar chamando a sua atenção para isso. Jesus não tinha casa, mas quando divulgam onde ele está, dizem que ele está em casa. E a casa que Jesus está é provavelmente a casa de Pedro e não a casa de Jesus. Então, se a casa onde Jesus está é a casa de Pedro, por que não disseram que Jesus estava na casa de Pedro, ao invés de dizer que Jesus estava em casa? A conotação do texto é que Jesus está em seu lar, em sua casa. Eles dizem que Jesus está em casa, mesmo Jesus não tendo uma casa que fosse dele, onde ele fosse o proprietário ou o inquilino. E aqui eu já chamo a sua atenção para dois questionamentos. Por que, em vez das pessoas dizerem que Jesus estava em casa, não disseram: ele está na casa de Pedro? É a primeira pergunta que eu queria fazer nessa manhã. Afinal, a casa era de Pedro e não de Jesus. Pedro é o proprietário da casa, ele comprou, ou é ele quem paga o aluguel? Que história é essa de dizer agora que Jesus está em casa? Que intimidade é essa? E o segundo questionamento é: por que ao dizerem que Jesus estava em casa, as multidões foram exatamente na casa certa onde Jesus estava, amados?
disseram: ele está em casa. Não perguntaram qual casa. Não perguntaram a casa de quem, qual delas. O curioso é que a multidão, ao ouvir Jesus está em casa, eles entenderam qual era a casa em que Jesus estava. Por quê? Porque embora Jesus não tivesse casa, Jesus tinha casa, entende? Bruno, explica. Embora não tivesse uma casa onde fosse o proprietário, Jesus tinha um discípulo que tinha recebido ele em seu coração. E a casa desse discípulo agora pode ser chamada de casa de Jesus. Ele não está na casa de alguém, ele está em casa. Jesus encontrou um discípulo, e a partir do momento que esse discípulo foi encontrado, ele abriu as portas da sua casa, e a sua casa não é mais dele, é de Jesus. Jesus não precisa de uma casa para ele, porque ele vai habitar na sua. Por isso dizem que ele está em casa, e não na casa de Pedro. E é por isso que as pessoas entendem, quando dizem ele está em casa, sabem onde ele está. Essa casa agora pertence a Jesus. É a casa que Jesus manda lá. É a casa em que Jesus governa. Ele está em casa. Eu comprei, ou eu pago o aluguel, mas eu comprei com o dinheiro que Ele me deu, e com a saúde que Ele me deu, e com o recurso que Ele provê. Não é mais a minha casa, é a casa dEle. Não é mais onde eu faço o que eu quero, é onde Ele governa a minha vida. Era onde Jesus reclinava a cabeça, onde Jesus fazia as reuniões, as refeições. Na escritura do imóvel está o meu nome, mas não pertence a mim, é dele. Eu não faço mais lá o que eu quero. Agora é uma base do ministério, uma extensão do ministério de Cristo. Só está no meu nome porque Ele é generoso. Porque mesmo sendo dono de tudo, Ele me dá um lar para chamar de meu, mas não é meu, é dele. Ele permite até ter meu nome como proprietário, mas no fundo o proprietário é Ele, amados. No fundo a sua casa é dele, o seu carro é dele, os seus filhos são dele, o seu trabalho é dele, o sustento que você tem é Ele que dá. É tudo dele. Por Ele e para Ele, a Ele seja a glória para sempre. A igreja pode dizer amém? Você pode aplaudir a Ele? A casa de Pedro não era conhecida como a casa em que Jesus passava férias. Jesus está em casa. Era conhecido como o lar de Jesus. Falamos recentemente sobre a presença que abençoa a casa quando a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. Pedro teve o privilégio de ter a arca durante 3 anos e meio de ministério dentro da sua casa. O próprio Filho de Deus encarnado, irmãos. Agora vemos o lar de Pedro se abrir para hospedar Jesus de uma forma tão forte, que agora ninguém mais vai dizer é a casa de Pedro, vai dizer Jesus está em casa. Começamos, portanto, com uma pergunta: na nossa casa, Jesus está em casa? Nossa casa é conhecida como a casa em que a presença de Jesus habita, a casa em que a presença é valorizada, a casa onde Jesus é adorado e obedecido. Antes era a casa de Pedro, agora não é mais, porque agora o dono de todas as coisas entrou lá, e Ele vai mudar, assim como Ele quer mudar a minha e a sua vida, a minha e a sua casa. Antes era seu. Antes você fazia e acontecia, Simão.
Antes tu te cingias a ti mesmo e ia onde você queria. Agora é Cristo quem te cinge. Agora é Ele que te sustenta e te conduz. Agora é de Cristo, é para Cristo. Decida abrir seu coração, sua vida e a sua casa, para que ali seja a casa onde Cristo habita, onde Cristo reina, onde Cristo faz a sua obra, onde Ele é adorado, obedecido e glorificado. Vamos avançando. Essa casa ficava em Cafarnaum. Outra curiosidade é acerca da localização onde a casa de Pedro ficava, amados. E Cafarnaum era um lugar estratégico, localizado às margens do mar da Galileia. Cafarnaum significa aldeia de Naum, ou vila da compaixão, ou compassivo. No início do seu ministério, após ser rejeitado em Nazaré, Jesus muda e passa a viver em Cafarnaum, e essa mudança cumpre uma profecia de Isaías. Multimídia, temos como colocar aí Isaías 9, versículo 1. Isaías 9, versículo 1 diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Mateus capítulo 4, versículo 12. Conseguimos ver o cumprimento dessa profecia? Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Vamos avançando. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isso é lindo, irmãos, porque essa profecia é linda, porque em primeiro lugar Isaías fala da Galileia dos gentios. E Jesus não foi morar em Cafarnaum, na terra de Zebulon e Naftali, à toa. Aquela região ficava em Israel, nos territórios de Zebulon e Naftali. Ficava no extremo norte de Israel e fazia fronteira com os povos pagãos, com os sírios, com os fenícios. E com a queda do reino do norte de Israel pela mão dos assírios, o Império Assírio havia retirado grande parte da população israelita daquele lugar e trouxe para ali estrangeiros de outras partes do Império. Então o que o Império Assírio fez? Misturou a população, dando mais sentido ao termo Galileia dos gentios. Embora direcione o seu ministério particularmente aos judeus, Jesus se estabelece em uma região onde há a presença de gentios e onde Israel está fazendo fronteira com os gentios pela terra e pelo mar da Galileia. O termo Galileia dos gentios é potencializado também pela expressão que Isaías diz: caminho do mar. Cafarnaum ficava em uma região conhecida como caminho do mar. E o que isso significa, Bruno? Primeiro, ficava às margens do mar da Galileia. E pelo mar da Galileia, Israel fazia fronteira com uma região grega chamada Decápolis, onde havia 10 cidades gregas. Gadara era uma dessas cidades, lembra da história? E era uma região pagã, irmãos. Em Gadara eles tinham criação de porcos, isso era impensável nos territórios de Israel. Havia rotas comerciais entre as duas regiões através do mar. Israel exportava peixe, pão, trigo, vinho, azeite e importava outras coisas do lado de lá. Veja, amados, as pessoas estão circulando diariamente de um lado para o outro do lago.
E às margens do lago há um nazareno pregando uma mensagem de salvação. Jesus prega em Israel, mas a mensagem dele chega nos gentios. As pessoas levam e circulam com aquela mensagem. Outro detalhe é que também, além do comércio pelo lago, Cafarnaum ficava localizada em um cruzamento de rotas terrestres, a nível internacional, amados. O termo caminho do mar, havia uma rota que passava em Cafarnaum, chamada Via Maris, exatamente o termo que Isaías profetizou, caminho do mar. Era um ponto de passagem terrestre entre territórios governados por diversas autoridades do Império Romano. Era uma grande estrada que ligava o Egito a Damasco, a Mesopotâmia, amados. Jesus se posiciona em um lugar onde a sua mensagem será espalhada numa proporção que você não imagina. Em Cafarnaum havia um posto alfandegário por causa do grande fluxo de pessoas que havia naquela Via Maris. E o posto alfandegário fazia Cafarnaum ser um ponto de parada obrigatória para os viajantes. Agora você pensa uma grande estrada onde passam soldados romanos, onde passam comerciantes e eles precisam parar ali. E ali o Nazareno está pregando o Evangelho, curando toda sorte de enfermos e anunciando o reino de Deus. Ao concentrar seu ministério ali, Jesus potencializa a mensagem. A Via Maris, o caminho do mar, funcionava como um megafone para a mensagem que Jesus estava pregando ali na região da Galileia. E essa mensagem é tão poderosa que mais de 20 séculos depois ela chegou no seu coração e você está aqui adorando a esse Cristo que vive e reina para sempre. A mensagem está sendo pregada em Israel, mas ela é exportada. Você vê a mulher cirofenícia, vem lá da sua terra e se prostra aos pés de Jesus. E o que isso tem a ver com a mensagem, Bruno? Porque começamos falando sobre Jesus morar ali na casa de Pedro. Sobre Pedro abrir a sua casa para hospedar Jesus, para a sua casa ser a base do ministério de Jesus. A casa de Pedro é a base, mas a mensagem é universal, amados. Jesus está na casa de Pedro, mas Jesus é mais do que a casa de Pedro pode conter. Ele se posiciona em uma região estratégica, porque dali a mensagem vai afluir para todos os lugares do mundo. E isso significa que Jesus deseja habitar na sua casa, ocupar o centro da sua vida, mas isso não é para ser guardado somente para você. Jesus escolheu a sua casa, porque a sua casa é um lugar estratégico para Ele. Assim como a casa de Pedro ficava em um lugar estratégico, a sua casa também fica. Ao salvar você, Jesus viu sua casa como um lugar de onde pode sair a mensagem do Evangelho e alcançar o vizinho que está lá do teu lado. Ao entrar na sua casa, certamente ele vê a casa que está do seu lado precisando também de salvação. Ao entrar na sua casa, a intenção dele não é fazer do seu lar uma ilha, mas uma via maris, um caminho do mar, onde as conexões acontecem e você anuncia a bondade de Deus na sua vida para outras pessoas. Jesus está enxergando o potencial daquela região, assim como ele enxergou o potencial da sua vida. Ele não colocou você nesse trabalho à toa. Ele não colocou você sentado do lado dessa pessoa no trabalho à toa. Você tem uma mensagem de vida.
Você serve ao autor da vida. Essa mensagem precisa jorrar de você e alcançar quem está do teu lado. Nossas vidas possuem conexões capazes de fazer o nome de Jesus conhecido em lugares, em corações e em famílias, amados. Lembra da história de Jesus alcançando os samaritanos? Ele vai lá no poço de Jacó ao meio-dia e salva uma mulher de reputação esquisita. E quando ele apresenta para ela a água viva, essa água começa a jorrar do interior daquela mulher. Ela vai dentro da sua cidade, nas aldeias, e ela traz uma multidão. Ela diz: encontrei o Messias. Ela não consegue conter ou reter para si. A salvação que Jesus te dá se torna em você uma fonte. Você já viu uma fonte? O que uma fonte faz? Ela jorra água o tempo inteiro. Não existe fonte parada. Lembra em Atos capítulo 8 também? Quando Filipe está lá na região de Samaria pregando, e as multidões vêm até Filipe. Filipe se torna uma liderança importante ali em Samaria. O ministério de Filipe, que era diácono, decola. E de repente o anjo do Senhor vem e manda Filipe ir para uma região desértica. Vai para o deserto, Filipe. E ele poderia dizer: mas Senhor, eu sou o pregador das multidões. Eu estou bombando em Samaria, Senhor. Está todo mundo vindo. Filipe vai para o deserto e Filipe obedece. Lá Filipe vê uma carruagem de um homem que era alto oficial da rainha da Etiópia. E Deus diz: Filipe, vai até aquela carruagem. Filipe acompanha aquela carruagem. Aquele oficial está lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? Como entenderei se ninguém explicar? Filipe explica, ele se converte. Filipe batiza aquele homem. E os teólogos acreditam que o evangelho chega na África através daquele homem que Filipe evangelizou no deserto, irmãos. A palavra era: vocês vão até os confins da terra. E para ir até os confins da terra, não necessariamente você precisa ir até lá. Às vezes uma criança que você vai evangelizar e trazer para a igreja vai chegar em lugares que você não chegou. Às vezes a pessoa que você vai pregar vai chegar em lugares aonde você não chegou. Jesus deseja fazer do nosso lar o lugar da sua habitação. Mas ao entrar e habitar na nossa casa e no nosso coração, eles se tornam lugares estratégicos para a propagação da mensagem do Evangelho de Cristo. Avancemos e voltemos ao texto de Marcos. A casa agora está lotada. Jesus está em casa. As multidões vêm. Então surge na história 4 homens levando em um leito um paralítico. Eles também ouviram falar que Jesus estava ali. Mas parece que eles chegam tarde demais. E quando chegam, a casa está absolutamente lotada de gente. Não tem acesso. Não há fila preferencial ali. Não há mobilização das pessoas para introduzirem aquele paralítico na presença de Jesus. Jesus está dentro da casa. Eles sabem onde Jesus está, mas não conseguem acessá-lo, irmãos. Não podem chegar até Jesus, pois há algo ali que os impede. Isso é importante. Que funciona como uma barreira. Eles estão ao mesmo tempo tão perto, mas tão longe de Cristo. E a terceira coisa que eu queria falar nessa manhã
é que existem coisas dentro de casa que nos impedem de nos aproximarmos de Jesus. Começamos falando de que Jesus vai fazer morada na sua casa. Mas é comum que se levante lá barreiras, dificuldades e obstáculos que vão se apresentar no dia a dia, para que Jesus esteja dentro da sua casa, mas você não consegue acessá-lo. Nesse caso, a multidão estava ali, era um fato, uma barreira natural. Jesus está ali, mas eles não podem se aproximar. Misericórdia, irmãos. Se o seu problema hoje for o fato de Jesus não estar na sua casa, abra o seu coração e o convide a entrar. Certamente ele vai entrar e fazer morada. Mas se o seu problema hoje for que Jesus está lá, mas você não consegue se aproximar dele, pois há um muro, uma multidão e uma barreira, você precisa encontrar hoje os meios para chegar até a presença de Jesus e estabelecer com Jesus a comunhão dentro da sua casa. Porque a pior coisa é ter a arca por tanto tempo, falamos há 2 semanas atrás. A pior coisa é ter a arca por tanto tempo, mas não ter conexão com ela. É Jesus está lá, mas você não se aproxima. Você não consegue se aproximar. Nesse caso do texto, uma multidão física bloqueava o acesso. E no nosso caso, o que é? O que está dentro da nossa casa hoje que se tornou uma barreira e que nós não conseguimos nos aproximar de Jesus lá? Não são poucas as barreiras e os desafios, irmãos. Eu estaria sendo demagogo se eu dissesse que é suave, é tranquilo. Não é. São muitas questões e muitas dificuldades, sim. São muitas barreiras, questões físicas, sim. A correria é grande, você está cansado, sobrecarregado. Um cansaço extremo. Trabalhando muitas horas por dia, e quando você chega em casa, está extenuado. Quando tenta orar, vem o sono, você não consegue. Muitas vezes a falta de tempo, a vida está uma correria só, amados. Estamos cada vez mais envolvidos com muitas coisas. E a tecnologia que vem a princípio para facilitar as coisas, para fazer as coisas por você, para você ter tempo, o que acontece? Ela vem, facilita a sua vida e aí você encaixa naquele tempo outra coisa para fazer. E quando você vai ver, está fazendo mais coisas do que antes por causa da tecnologia que viria para libertar você disso. Muitas são as distrações. Muitas vezes aderimos ao entretenimento. E as distrações tomam conta do nosso tempo. E veja bem, amados, não estou falando que você não deve se entreter ou ter momentos de lazer. Mas facilmente nós perdemos a batalha pela falta de equilíbrio. Nos viciamos em uma série com facilidade. E o tempo que não tínhamos para Deus, agora arrumamos para assistir uma série. Muitas vezes o serviço para Deus se torna essa barreira, irmãos. O nosso serviço para Deus pode, se não for conduzido da forma equilibrada, ser um fator que nos impede de nos aproximarmos de Deus. Lembra de Marta e Maria? Jesus estava dentro da casa. Alguém está sentado aos pés de Cristo e alguém está trabalhando para Jesus de maneira desequilibrada. Alguém está completamente assoberbado de tarefas, fazendo com zelo e com amor, irmãos. Fazendo com afinco, com dedicação, porque Marta amava Jesus.
Mas o trabalho que Marta fazia para Jesus impedia Marta de escolher a melhor parte, de ter comunhão com Cristo. Marta não conseguiu escolher a melhor parte, porque entendia que tudo tinha que estar impecável. Porque entendia que para aquilo funcionar, precisava dela. Eu tenho que estar, porque senão não funciona. Tira isso da sua cabeça, meu irmão. Enquanto Maria entendeu que a melhor parte era sentar aos pés do Mestre e ouvir o seu ensino, ter comunhão. A família é importante, importantíssimo. O trabalho é fundamental, é fundamental. O serviço na obra de Deus é necessário, é necessário. Mas nada disso pode ser o motivo para afastar você do autor da vida. Não tenho mais tempo para orar, porque estou trabalhando muito para Jesus. Qual o sentido disso? Que Deus nos ajude, irmãos. É necessário identificar o que está nos afastando. Veja como é que Marcos constrói o texto. Versículo 3: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por quê? Por causa da multidão. Eles identificaram o que estava impedindo eles de se aproximarem de Jesus. E a primeira coisa que você precisa fazer hoje é identificar o que é. O que está te afastando? O que está te enfraquecendo? O que eu preciso fazer para me aproximar? Porque ao ver o que estava impedindo e identificar, eles não cruzaram os braços. Tampouco ficaram brigando com a multidão, não dava. Precisamos usar a cabeça, sermos inteligentes e procurarmos como é que a gente vai colocar este homem diante de Jesus. E eles encontraram uma saída. Quando você identificar o que é, peça ao Espírito Santo para te dar as estratégias para você remover. E se for algo que você não consegue remover, como era a multidão, pede para ele te dar estratégias. Muitas vezes identificamos com uma falta de tempo como o maior problema, mas será que realmente é esse o problema? Ou será que não é falta de tempo? O tempo está sendo mal gerido e mal administrado. Precisamos ver e analisar. Precisamos nos atentar para a realidade das redes sociais e a quantidade de tempo que isso rouba da gente. Os vídeos rápidos que você vai rolando para cima e aquilo não termina nunca. Estamos viciados nisso, amados, em conteúdos vazios e rápidos para nos entreter. É necessário identificar o problema. E quando identificar o problema, foque naquilo que você pode fazer e não naquilo que você não pode. A mulher do fluxo de sangue, mesmo fraca, conseguiu lá entrar no meio da multidão e tocar em Jesus. Agora, como é que 4 homens com uma maca, um homem deitado, ia conseguir fazer isso? Eles identificaram o que eles podiam fazer e focaram no que dava para fazer e não no que não dá. Poderiam ficar reclamando, murmurando, poderiam ficar brigando, arrumando contenda na porta da casa. Eles pensaram o que nós podemos fazer e eles encontraram a solução. Então eles removeram o telhado e introduziram o leito pelo telhado. Veja, ainda houve esforço e muito esforço. Não é fácil. Precisaremos nos esforçar para vencer, para romper e para remover a dificuldade. Muitas vezes entramos em guerras inúteis. Ficamos igual o paralítico do tanque de Betesda, ressentidos e reclamando: ninguém me ajuda, mas ninguém faz por mim, ninguém me coloca lá. Foque naquilo que você pode fazer.
E você ainda pode clamar aos céus e pedir a Deus ajuda. Senhor, me ajuda e me dá estratégia. Tem coisas que não estão no nosso controle. Não devemos nos concentrar em remover aquilo que não está no nosso controle. Não devemos permitir que essas coisas nos paralisem. Devemos procurar e olhar e buscar onde podemos ir, o que podemos fazer. Mais à frente eles removem o telhado. E mais uma vez a construção de Marcos aqui é interessante. Versículo 4. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Isso aqui também é tremendo, amados. Eles removeram o telhado no ponto correspondente ao ponto em que Jesus estava. Não adiantava remover qualquer parte do telhado. Não adiantava descer pela casa em qualquer cômodo, porque a casa estava lotada, eles continuariam presos lá dentro. É necessário remover o telhado no ponto correspondente ao que Jesus está. Entende? Jesus é um alvo, e você precisa mirar exatamente nele. Outro lugar não serve, outra pessoa não serve, tem que ser no ponto correspondente ao que Jesus está. Jesus se tornou o centro daquela casa, daquela reunião. Jesus se tornou o alvo, o lugar onde eu preciso estar. Nesta casa, Jesus é o centro. Desta reunião, existe alguém que é o centro e se chama Jesus. Não vai adiantar outra pessoa, tudo converge nele, entende? Ele é o centro, ele é o alvo. É a ele quem desejamos. É do lado dele que eu preciso estar. É buscando por ele que eu estou aqui. O foco daqueles homens é Jesus. O alvo é Jesus. O objetivo é Jesus, irmãos. E a razão de estarem ali é Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Eles buscam a Cristo. E só serve Cristo. A fé de que aquele que está dentro daquela casa pode restaurar e pode curar. Essa fé os move. Essa fé movimenta aqueles homens a subirem um telhado com um paralítico, irmãos. Sempre haverá um caminho para Cristo. Sempre haverá dificuldades, oposições, barreiras, mas sempre haverá um escape e um caminho que Deus te dará para você chegar em Cristo. No telhado, há um ponto que corresponde à localização exata de Jesus, latitude e longitude, não era isso na escola? Ali, naquele ponto, na junção ali, Jesus está ali. Temos que ser cirúrgicos e abrir o telhado e fazer esse homem chegar na presença de Jesus. Por fim, aqueles homens descem o paralítico. E imagina o espanto da multidão. E eles fizeram aquilo com fé, amados. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, se dirige ao paralítico e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Aleluia, irmãos. Aleluia. O que Jesus diz para aquele paralítico é algo maravilhoso. O que Jesus diz para ele é mais precioso do que a cura física dele. Jesus perdoa os pecados daquele homem. Quando estivermos perto de Jesus, lançados aos pés dele e aos cuidados dele com fé e confiança, o que receberemos dele
é infinitamente maior e melhor do que aquilo que você pensava ou imaginava. O que Jesus tem para você será sempre maior do que você pode imaginar. Ele conhece os nossos verdadeiros e graves problemas. É isso que a passagem está dizendo. É como se Jesus estivesse dizendo: eu conheço o teu principal problema. E isso pode gerar frustração às vezes. Imagina, irmãos, 4 homens levaram o paralítico, sobem no telhado, fazem um buraco no telhado, colocam um homem. E qual era a expectativa deles? Ouvir Jesus dizer: os seus pecados estão perdoados? O que Jesus disse para ele não era o que ele imaginava ou buscava ali, mas era exatamente o que ele precisava ouvir. O tamanho do esforço. Ei, Jesus, não viemos aqui buscar isso não. Que história é essa de perdão? Fizemos um esforço tremendo. Não vem com essa conversa de perdão não, amados. Muitas vezes nós perdemos a noção do valor do perdão de Deus liberado para as nossas vidas. De quanto nossos pecados são de fato o nosso maior problema. Não é o dinheiro ou a falta do dinheiro hoje o seu maior problema. Não é uma enfermidade ou uma perseguição o seu maior problema. O nosso maior problema é o nosso pecado. E Jesus resolveu primeiro o problema mais grave. Quando nos aproximamos de Cristo, percebemos que precisamos de perdão. Carecemos mais do perdão do que de qualquer outra coisa. Jesus trata do verdadeiro e maior problema, e isso muitas vezes nos frustra, pois temos causas que pensamos ser mais urgentes, e Jesus começa com aquilo que de fato é importante. Ao perdoar os pecados, Jesus está fazendo o que somente Deus pode fazer, o que os escribas fazem. Como é que ele está fazendo isso? Que coisa é essa aí de estão perdoados os seus pecados? Ele não sabe que somente Deus pode perdoar pecados? Os escribas pensaram. Se Jesus cura aquele homem, Jesus estaria fazendo algo que não era inédito, ou algo que outro profeta já havia feito na história. Mas o que Jesus estava fazendo ali ao perdoar os pecados, Jesus estava fazendo algo que somente Deus pode fazer, porque Jesus é Deus. Muitas vezes não entendemos o agir de Deus e o porquê Deus trabalha de certas maneiras, irmãos. Não entendemos o porquê Deus não remove logo tudo que te causa desconforto. É porque Deus sabe e conhece o que de fato você precisa. Paulo, eu não vou remover o espinho, porque eu estou usando ele para trabalhar em algo dentro de você que ninguém vê. Porque quando Jesus diz, estão perdoados os teus pecados, Jesus trabalha no profundo onde ninguém vê, irmãos. Deus está nos forjando. E nesse processo cada um precisa de um tratamento, e Deus sabe exatamente qual tratamento dar a cada um. Eu me lembro no início do ano, lá no clube, o Natan, ele começou a passar por algumas lesões. Na verdade, uma lesão na parte posterior da coxa, e essa lesão não curava. E ia para o departamento médico, passava ali pelo tratamento, recebia alta, voltava aos treinos, 2 semanas depois estourava, Natan voltava para o DM. E na segunda vez que ele volta para o departamento médico, ele volta para casa com um pedido de exames. E ali tinha ultrassonografia para detectar o grau da lesão, e uma receita solicitando uma avaliação dentária, para ver se havia alguma infecção na boca do Natan, nos dentes. E eu achei aquilo um absurdo, irmãos. E eu achei aquilo, eu fiquei frustrado, porque aquilo ia gerar gastos, custos, e eu achei que aquilo era desnecessário.
Eu achei que aquilo não fazia sentido. O menino está se lesionando, é recorrente. Agora vamos ter que gastar dinheiro com dentista. E ele falou: pai, vários atletas saem do clube e quando chegam lá com lesão, saem com pedido de avaliação dentária. Eu falei: não pode ser. Para nós não fazia sentido. Para nós o foco era o local da lesão, onde o estiramento acontecia, o estiramento muscular. E aí eu fui pesquisar. E eu descobri que esse tipo de infecção nos dentes é um dos grandes motivos de atletas terem lesões recorrentes ou não conseguirem se curar de lesões musculares, irmãos. Porque a infecção que está na cárie, no dente ou na boca, entra na circulação sanguínea e vai afetar as fibras musculares. E eu falei: Senhor, às vezes você foca em uma coisa e Deus vem te dar o tratamento para outra e você diz: Senhor, por que o Senhor está trabalhando aqui? Eu preciso disso aqui, Senhor. Mas Deus sabe por que está tratando o que Ele está tratando. Deus sabe o porquê Ele está removendo o que Ele está removendo e porquê Ele está deixando aquilo que Ele está deixando. E aí muitas vezes nós queremos questionar. Não faz sentido para você, mas aquele que está tratando contigo conhece você por dentro. Ele sabe o que é para o teu bem. Ele sabe o que precisa remover, irmãos. Em vez de ficar olhando para o que Jesus não fez, comece a olhar para aquilo que Ele está fazendo, entende? Em vez de dizer por que Ele não me curou, comece a olhar, Ele está me entregando algo mais precioso, o perdão. E agora mesmo que eu não saia daqui curado, eu saio daqui perdoado, e isso é infinitamente melhor. Pare de olhar para o que Jesus não fez. Se Ele não fez, é porque ou não é importante, ou não é prioridade. Ele vai fazer depois. Deixa Jesus trabalhar naquilo que vai fazer o efeito eterno na sua vida, irmãos. Vamos ficar de pé. Deixaram um prejuízo lá no telhado, né? Deixaram uma conta para Pedro pagar e Pedro arcar com o ônus de ter na sua casa o lugar da manifestação da glória de Deus. Foque no que Deus está fazendo. Essa semana, na sexta-feira, o pastor me mandou a mensagem para trazer a palavra hoje de manhã. E, irmãos, eu confesso que as 2 últimas semanas foram difíceis. E que se eu pudesse escolher, eu não estaria aqui. E na sexta de manhã mesmo, no dia em que ele me mandou a mensagem, amanhã foi difícil. Eu recebi uma notícia ruim de algo que vai trazer dificuldades. E o dia foi corrido, mais ou menos 8 e pouca da noite eu respondi. O pastor estava em São João de Meriti terminando um trabalho. Natan estava comigo. E quando eu disse o amém para ele, eu voltei para casa. E já era 9 e pouca da noite, voltando de São João de Meriti, pela Martin Luther King, passamos ali pela Pavuna, e quando chegamos na altura da Fazenda Botafogo, as motos passaram por nós, pararam na frente, já puxaram as armas, mandaram parar, e eu fui o primeiro. O Natan disse que o outro rapaz veio mais rápido e conseguiu furar e passou, e aí nós paramos ali, foi aquele terror. E eles vieram fazendo a limpa, irmãos. E o Natan, a princípio, não tinha percebido eles armados. Eu falei: olha, levanta as mãos, não faz movimento brusco e sai do carro, porque eu pensei que eles iam levar o carro. E aí não levaram o carro, abaixamos os vidros, os carros foram parando em fila. 2 carros um do lado do outro e a fila para trás. E aí eles vieram na aliança, tira a aliança, e a aliança não saía.
E aí consegui tirar a aliança, entreguei. E aquele terror perguntando onde morávamos, de onde éramos. E aí pediram os celulares. E nós entregamos o celular. Eu entreguei o meu, Natan entregou. E aí continuaram, fizeram a limpa. E de repente a gente escutou alguém dizendo: devolve tudo, devolve tudo, devolve tudo, corre, corre, devolve tudo. E eles vieram com os celulares nas mãos, muitos celulares. E foram para as motos para sair. E um deles veio pela lateral e jogou o meu celular e o do Natan em cima de mim dentro do carro. E saíram com vários celulares. Eu não sei, pastor. Eu não sei. Eu sei que quando os celulares caíram, que eu entreguei o Natan e eu fiz exatamente esse movimento. É o meu, porque eles estavam com muitos celulares. E era o meu, e o do Natan era o do Natan. E nós ficamos boquiabertos, porque nós não sabemos exatamente no mundo espiritual o que aconteceu. Aleluia, Aleluia, Jesus. aleluia. E os celulares são a ferramenta de trabalho. Natan me ajuda num trabalho que eu faço à tarde. E eu ia ficar sem os celulares e sem conseguir trabalhar para poder comprar o celular novo, irmãos. E eles foram embora depois daquele susto. Cheguei em casa, contei para Michelle, ela ficou nervosa, começou a chorar e falou: a aliança, a aliança, a aliança. E eu entendo por tudo que a aliança significa, e eu chamei a atenção dela e disse: não vamos olhar para o que Jesus não fez, vamos olhar para aquilo que Ele fez, porque o que Ele fez é motivo do nosso agradecimento, do nosso louvor, das ações de graças. E ainda que Ele não tivesse feito também, Ele continuaria sendo motivo do nosso louvor, porque guardou a nossa vida. E ainda que Ele não guardasse também, nós continuaríamos louvando e adorando, porque nós já temos o mais importante, que é a salvação. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Muitas vezes ficamos olhando para aquilo que o Senhor não fez, para aquilo que a gente imaginou, projetou, Senhor, para aquilo que a gente alimentou como expectativa no coração. Mas o que Jesus estava fazendo ali com aquele paralítico, Senhor, era muito mais profundo, era muito mais poderoso, Senhor. Ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Igreja, você pode levantar as suas mãos e agradecer, porque os teus pecados foram perdoados no Calvário, porque Ele levou sobre si a tua transgressão, meu irmão, porque Ele agora habita na tua vida, porque agora a tua vida pertence a Ele. E agora, ainda que Ele não faça o que você queria, ainda que Ele não trate da maneira que você imaginou, você entende que a maneira dele é melhor, que Ele te conhece por dentro, que Ele te conhece por inteiro. E ainda que haja um espinho lá, a palavra de Deus para a tua vida é: a minha graça te basta, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, Senhor, muito obrigado por esta palavra. Nós te louvamos e te bendizemos e te aplaudimos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos tomar nosso assento, pode se assentar. Eu já não ando com aliança de ouro. Então, ó, a minha é de latão. Aí eu fui falar isso para ela: não, eu quero é de ouro. Eu falei: tá bom. Aí
comprei essa aqui pra mim, ó. Baratinha. Porque a nossa aliança aí, ó, latão também. É isso aí, meu irmão. Ei, vai ficar, é ouro, ó, é ouro, ó. Tá chamando. Também de latão, né? Que nem é latão, é aço, né, irmão? Isso, ó. Tu é prata? Prata já é perigoso também. Mas, queridos, eu falei no culto às 8 horas, pela